Olá pessoal, fala gestores de poder. Tô aqui de novo hoje sem avisar nada pra ninguém, sem só entrando aqui e gravando. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês agora de manhã antes de trabalhar. Vou falar um pouquinho pra você que é um gestor aí, às vezes tem dificuldade de ter aquela conversa difícil com o colaborador. Já viu? Tem um problema, pessoal, que acontece. Tem uma coisa que te atrapalha de crescer, se chama vista grossa. Já sabe o que é vista grossa? É fingir que você não viu algo que está ruim, que está acontecendo, né? E se você pega e deixa isso passar, na verdade, não corre atrás de resolver o problema, aquele problema vai aumentando. Tem uma frase que eu falo, né? Você quer que um problema aumenta, é só deixar de lado que ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Vou te dar algumas ferramentas para você poder não deixar aquele problema ir aumentando. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Muita gente, eles não conseguem, por não saber ou não conseguir dar um bom feedback, né? Não conseguir falar com o colaborador de um jeito que resolva a situação, aquilo vai sendo empurrado e acaba que vira uma bola de neve, né? E um colaborador que rende, ele rende por pelo menos uns 5 que não está rendendo, né? E o contrário também acontece. Um colaborador que não rende, ele atrapalha aí o seu fluxo de caixa pelo menos por uns 5 que não uns 5 colaboradores. Como assim? Ele perde cliente, ele infecta outros colaboradores, né? E você conseguir resolver isso é muito importante. Só que aí hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês. Deixa eu até pegar aqui minhas notas aqui. Anotei algumas coisas aqui, principalmente que vocês perguntam para mim e tal, que eu tenho certeza que pode ajudar. E aí, aguenta aqui que eu tô pegando. Ó, coisas que passam para mim. Vocês mesmos normalmente já falam para mim. E aí, tá aqui. E aí, para eu já ir direto em como ajudar, né? Vocês aí. Então, aqui algumas coisas que vocês passam, algumas dores, algumas dificuldades. Muitas vezes vocês não têm facilidade de se expressar ali na hora de dar um feedback. Por exemplo, o colaborador fez alguma coisa errada ali, aí ou você fica sem falar nada, fala não vou falar nada, ou fala e é duro demais. Então quando você vai dar um feedback, primeiramente você pensar que existe, hoje é muito falado sobre o feedback e o feed forward, né? Que é o feedback quando você fala, você dá um feed, traduzindo a palavra primeiro, né? Feedback quer dizer, você dá uma... Na íntegra, feed é alimentar, back é passado. Você falar do passado, né? Falar de alguma coisa que aconteceu. Feed forward é tipo falar de alguma coisa que vai vir. Então hoje tem falado muito de feed forward. Para de ficar falando do erro que se passou daquele colaborador e foca nas coisas mais para frente, né? Foca nas coisas que estão por vir aí daquele colaborador, do que ele pode fazer. Só que você tem que deixar claro também as coisas que ele precisa melhorar. Se você não consegue deixar claro ali o que ele tem para melhorar, uma coisa que acontece é que aquele problema vai aumentando, vai criando uma bola de neve dentro da empresa e o negócio vai ficando uma situação insuportável. Então, resolver e conseguir ter essa conversa difícil nem sempre é fácil para algumas pessoas. Algumas evitam isso, né? Eu tive essa facilidade com meu pai. Meu pai sempre conversou comigo muito. Se tivesse uma situação difícil e tudo, ele não fingia que não tinha visto. Ele vinha e conversava, né? Então eu tive essa facilidade, só que eu gostaria de colocar um método para você aqui. Um método, um passo a passo, que te ajuda a conversar uma coisa difícil. Conversar, dar um feedback aí melhor. Então, o que acontece? Primeira coisa na hora de quando você for dar um feedback, existem 4 tipos de feedback, né, para você dar. Então eu vou falar de um deles, mas eu queria só explicar para você. Quando você entra para poder falar, quando você chama para uma conversa para poder falar alguma coisa para o colaborador que ele não está fazendo bem, né, para um funcionário seu e tudo mais, você tem 4 maneiras de fazer. Primeira maneira é você chegar e fazer isso de maneira bem suave no cotidiano, ou até mesmo você chamando para fazer, aquele modelo sanduíche. Fala uma coisa positiva dele, coloca, que é o pãozinho, põe um hambúrguer, que é falando o que ele tem para melhorar, e depois põe o pãozinho de novo. Isso é o mais simples, é o mais básico, né?
Então, olha, você é uma pessoa muito dedicada, você sempre é pontual e tudo, mas eu queria que você melhorasse um pouquinho e prestasse um pouquinho atenção a respeito de não deixar de lavar tudo que você vem, quando você vem aqui na cozinha. Tô dando só um exemplo, tá, pessoal? De lavar as coisas, deixar a cozinha sempre limpa. Eu conto com você, termino elogiando, você é sempre uma colaboradora maravilhosa, então não deixa de preocupar com isso. Isso é uma maneira, né? Esse é um dos feedbacks. É o mais comum, é o mais usado, não é sobre o que eu vou falar hoje, tá? Mas tem ele. Tem uma folha de feedback que depois eu passo até no meu curso, vou passar para vocês depois. É uma folha que você usa como colaborador, algo formal, mas você usa ele mais no acompanhamento, sabe? Onde você chama ele uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses, 3 meses, e dá um feedback de como ele está indo. Existe aquele feedback técnico que eu dei até há 2 lives atrás, que eu falei sobre os 5 passos, né? Esse é um feedback onde você consegue ensinar o seu colaborador de maneira mais técnica, algo que ele está errando. Por exemplo, ele está errando alguma coisa técnica mesmo do trabalho ali. Ele está fazendo algo errado do que ele tem que fazer ali. Quando acontece isso, o que tem que ser feito? Você aplica os 5 passos, que é ensinar o porquê, demonstrar como é que faz, pedir que ele faça junto com você, praticar e pedir feedback com data. Agora, o que eu tô querendo falar para você hoje é uma conversa que é a conversa difícil. Aquela conversa difícil que você tem que fazer com o seu colaborador e às vezes você não sabe fazer. Aquela conversa que você tem que conversar com ele, você fica assim, como é que eu vou conversar isso? Aí entra mais parte de caráter, entra mais quando você acredita que o colaborador ele mentiu para você em alguma coisa. Ou tem alguma chance de ser algo relacionado a roubo, mas você não tem certeza. Ou é relacionado a mentira, coisa séria mesmo. Aí essas conversas sérias tem muita gente que não sabe ter, né? Ou ele falou que ia fazer alguma coisa e fez de outro jeito, te magoou de alguma maneira, agiu de alguma maneira que te chateasse, te magoasse, perdesse um pouco sua confiança, mas é um bom colaborador, você não gostaria de perder. Então, como que seria esse approach aí? Porque lembra de que você quer que um problema aumenta, é só deixar de lado. Você quer que um problema fique grande na sua empresa, é só deixar de lado que ele vai aumentando. Então você precisa de chamar e resolver, você precisa de dar feedback. Para poder dar esse feedback, para poder conseguir ter essa conversa, você precisa de alguns passos, né? Que é o que eu vou passar aqui hoje para vocês. Algumas coisas que você precisa de entender. Primeira coisa, não rotular ele na hora que você for conversar. Então, se tiver papel e caneta, anota aí, mas é importante, ou no bloco de notas, para você saber dar esse feedback. Isso é muito importante, você saber conversar numa hora difícil, que às vezes você deixa sem fazer nada, ou você conversa de uma maneira bruta demais e acaba com tudo. Então, primeira coisa, não rotular. O que é não rotular? Rotular é colocar um código, um rótulo, um rótulo naquela pessoa que ela é algo. Então, por exemplo, você é mentirosa, você chegar falando alguma coisa tipo, isso é o jeito errado, né? Você é uma pessoa que, por exemplo, eu falei de deixar a louça suja, você chegar na pessoa falando assim, você é uma pessoa desleixada, você é sujo, alguma coisa que ofenda a pessoa. Isso é rótulo, você rotula, você coloca um título naquela pessoa. Isso é completamente errado. Quando você faz isso, você imagina que aqui na frente da nossa mente tem 2 soldadozinhos. E aí na hora que você chega para falar algo com a pessoa, se você não usa a maneira que eu estou falando aqui, é como se eles se armassem. Tuf! Eles estão aqui. Aí eles se armam e não deixa com que você entre na mente da pessoa. Já viu quando você vai conversar com uma pessoa, a pessoa já se ofende, ela se arma, no que você fala ali não entra mais nada. Você não consegue conversar nada com ela. Então, se já chegar rotulando, uma coisa que vai acontecer ou ela vai se armar, né, para poder voltar uma réplica muito pior, ou ela vai pegar e vai receber aquilo de uma maneira muito ruim que vai causar algo pior depois da conversa. Que a intenção é que no final dessa conversa que você estiver fazendo com seu colaborador, você consiga deixar ele melhor do que ele estava antes de começar aquela conversa com você. Então, vamos lá. Primeira coisa é lembrar de não rotular. Então, você vai chegar
Primeira coisa, aumentando a expectativa do que você esperava desse colaborador que fez algo errado com você. Então vamos lá. Como assim, Bruno? Então o primeiro passo, sobre não rotular não é passo, tá? É só não rotule. Mas o primeiro passo na hora que você chega para conversar é aumentar a expectativa de como você vê ele. Isso muda completamente a conversa. Então vamos lá, mesmo que o colaborador mentiu para você, mesmo que você ache que ele fez algo muito errado, você vai chegar aumentando a expectativa de como você vê ele. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você chega para ele e fala assim, ó, fulano, eu te vejo, né, eu te contratei como uma pessoa, assim, sempre esperei de você uma pessoa muito organizada, né? Você conversou comigo naquele dia, você demonstrou para mim que era uma pessoa super preocupada, né? Tá numa das características do seu currículo, então você aumenta a expectativa de como você vê essa pessoa. Isso muda completamente o outro lado, né? E aí essa pessoa tá lá, tá te ouvindo, e aí ela começa a entender, olha só como é que muda, presta atenção, isso que eu tô falando é muito importante. Ela começa a enxergar que você vê ela com bons olhos, entendeu? E aí você vai citar o erro que essa pessoa fez, é o segundo passo. Então vamos lá, vou dar um exemplo de uma pessoa que deixou... Sei, pessoal, tem alguma coisa aí que vocês queiram citar? Alguma coisa ruim que pode ter acontecido no trabalho? Se vocês quiserem citar aí, citem aí alguma coisa que talvez... Sei, alguma coisa que pode ter acontecido aí, ou que pode acontecer. Por exemplo, deixar... ou mentiu, ou deixou uma bagunça o local de trabalho de uma maneira muito feia e foi embora. Não sei, alguma coisa que aconteça no trabalho. Vamos pensar aí. Uma coisa que talvez possa ter acontecido e luz acesa sempre. Luz acesa sempre é uma coisa que, assim, é uma coisa bacana, mas não é uma coisa de uma conversa como essa. Uma luz acesa sempre você usa um dos outros feedbacks que eu dei aqui, que eu expliquei lá no início, sabe? Luz acesa sempre você pode usar o feedback mais simples, que é aquele feedback do sanduíche lá que eu dei. Então, esse feedback é um feedback que você dá, né, para alguém que tem uma... Como é que eu posso dizer? É um feedback para algo difícil, algo complicado que aconteça na empresa. Algo, como eu falei, uma mentira, alguma coisa séria que você precisa de resolver. E muita gente não sabe resolver. Então vou colocar aqui um exemplo de talvez uma mentira mesmo, tá bom? Eu dei o exemplo por exemplo, de sujeira, mas não estou falando uma sujeira de um copo que você deixa lá, mas uma sujeira. A pessoa deixou uma bagunça o local e foi embora. Teve que fazer uma atividade, alguma coisa na empresa, e aí deixou uma bagunça lá e foi embora. Aí é algo mais sério, mais chato de ser conversado. Mas vamos deixar o exemplo da mentira. Então, começo com o primeiro passo. Olha, te contratei, sempre vi você como uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito íntegra, né? Uma pessoa... você sabe que é um dos valores da empresa, você aumentando a expectativa. É um dos valores da empresa que os colaboradores sejam pessoas desse tipo, né? Então, assim, você começou a dar um feedback pro colaborador, falou para ele o que ele tem de bom, aí você vai para o segundo passo. Aí você vai virar para ele e vai falar assim, mas ontem eu cheguei aqui e fiquei sabendo que você falou isso para tal colaborador, né? E não é bem isso que aconteceu. Então a pessoa falou uma mentira. E aí fez o primeiro passo era o quê, pessoal? O primeiro passo é você conseguir aumentar a expectativa do que você espera de bom. Não é rotular, não é fazer nada de ruim. O segundo passo é você falar o que aconteceu. O terceiro passo é você perguntar para a pessoa, e aí, o que aconteceu? Não é já ir chegando e jogando. Primeiro, por que você não deve chegar tacando na cara do colaborador que ele fez errado, que ele mentiu, que ele fez algo que é muito ruim? Primeiro, porque tem muita coisa que parece que não é. Tem muita coisa que parece, mas você não conhece os dois lados da moeda. Então você precisa de ouvir. Você precisa de dar o benefício da dúvida de poder estar errado. Você já chega falando que está certo e tudo, o colaborador, ele não... E às vezes é algo que realmente está errado. Então, a primeira coisa, você vai citar e vai deixar ele se explicar. Pessoal, só de você já ter começado dando uma boa expectativa, né? Só de você já ter começado dando, além de ter dado uma boa expectativa, você ter citado o que o colaborador fez de errado, uma coisa que vai acontecer automaticamente, que ninguém gosta daquela situação. Ela é constrangedora, né?
Mas até ali você não fez nada de errado, você não ofendeu, pelo contrário, você começou elogiando ainda, né? Dando uma boa expectativa. Mas você vai lá e conversa o que ele fez de errado, olha, e deixa um silêncio, deixa a pessoa se explicar, né? E aí é muito importante isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Você pergunta para ele o que aconteceu, né? Esse é o último passo. O que aconteceu que foi feito isso? E aí eu vou te falar alguma coisa. Nessa hora você tem que observar o grau de humildade da pessoa, o grau de humildade para ver se a pessoa realmente errou e está arrependida. Ou você vai ver o grau da pessoa querendo te enganar, né? Ou o grau de você conseguir entender o que realmente aconteceu naquela situação e talvez você estava errado. Você tem que olhar essas três coisas. Independente do que seja, você vai manter essa pessoa pelos valores da empresa, né? Se for, por exemplo, uma mentira, que é o caso aí que a gente está falando, uma coisa que vai acontecer muito grande é que se você viu que é uma mentira e a pessoa não está arrependida e que é claro, né, que ela nem conseguiu se explicar, não deu... É uma coisa que você tem que fazer, terminar a conversa bem, falar, eu vou pensar sobre a situação, e aí, infelizmente, você tem que desligar, porque uma pessoa que mentiu não tem arrependimento sobre aquilo, não tem humildade para admitir que fez errado, então ela vai continuar fazendo, né? Se ela fez errado, não reconhece que fez errado, né? E é uma pessoa que vai continuar fazendo aquilo. Aí se precisa você brigar, precisa você xingar, precisa de... Não, né? Encerra a conversa. Infelizmente, essa pessoa não pode continuar mais no quadro de colaboradores, porque senão vai infectar outras pessoas e provavelmente vai acontecer esse erro novamente. Mas o que pode ser feito? Essa pessoa pode de fato estar arrependida e você dá mais uma chance para essa pessoa, né? A primeira vez que acontece tudo, se essa pessoa realmente falar, olha, eu vacilei, foi um erro mesmo, e aí você pode dar uma chance. Só que o que acontece com isso? Você resolve o problema. Tem uma coisa que acontece o seguinte, já viu quando você está com um problema e você vai tomando analgésico? Aí toma Tilenol, toma dipirona, sei lá, toma um monte de analgésico aí para poder resolver, mas não resolve o problema em si. Acontece isso demais como líderes, né? Quando a gente é empreendedor, a gente pegar e às vezes, como eu falei, a pior coisa que você pode fazer é vista grossa. Então, tem um problema, você vai aumentando ele, como? Deixando ele de lado ou tomando analgésico. Vai lá, não, vamos resolver esse problema. Você sabe que o colaborador mentiu, você vai lá e não resolve. Você vai lá e não chega e conversa. Você vai lá e passa um pano, passa uma borracha. Como que você passa uma borracha nisso? Você simplesmente chega e fala assim, não, o que aconteceu? Ah, fulano está mentindo. Beleza, vamos resolver o problema aqui e acabou. E põe um pano quente. Quando você faz isso, o problema vai aumentando, porque essa pessoa ela vai mentir mais, as coisas vão acontecer pior. Então você tem que resolver. Parar de tomar analgésico e tomar um antibiótico. Né? Antibiótico é essa conversa que eu estou ensinando aqui para você. Porque senão o negócio vai aumentando e fica, vai infectando outros colaboradores e lembra que você como empresário, no final quem paga a conta do erro é você, tá? Quem paga o erro de ter perdido cliente é você, quem paga a conta no final de todos os erros da empresa é você. Então se você deixa um problema ir aumentando, o pau quebra de um jeito que talvez você não consiga voltar, como é que eu falo? Colocar a empresa para andar em alta escala, né? Então, deixa eu ver aqui algumas perguntas que vocês colocaram aqui para mim a respeito desse tema. Uma coisa que é muito falada, né, na verdade, quando é muito dito assim, ô Bruno, mas vou ser bem sincero, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Já ouviram falar isso? O colaborador não vai aprender não, Bruno. Tem jeito, o cara nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Ô, gente, vamos pensar aqui. Você nasceu desse jeito e é desse jeito o tempo todo? Não é, a gente melhora. A gente melhora em muita coisa. Então dá esse feedback, você dá a oportunidade pelo menos. Algumas pessoas realmente não vão melhorar. Algumas pessoas e muitos vão continuar fazendo errado. Por isso que você tem que ir lá e tratar, né? Você está com algum problema físico, você vai tentar resolver, né? Mas depois, se não deu, você vai ir lá na raiz. Normalmente, já viu, quando você vai num médico, primeiro ele te dá um remédio mais leve, fala, se não der errado, você volta. Aí ele faz algum procedimento que com certeza vai ser algo mais agressivo para poder resolver aquilo.
Então, de início, você vai tentar resolver com uma conversa. E eu vejo tanto de empresário que, por evitar essa conversa, evitar conflito, toda vez que você evita o conflito, o conflito aumenta. Então você tem que ir lá e resolver. Né? Tá uma situação chata, o colaborador não tá fazendo o que combinou com você, é uma situação, uma conversa chata, segue esses passos, chega aumentando a expectativa, falando o que você espera dele. Não deixa de pegar e citar o que ele fez e ficar em silêncio, deixar ele se expressar. Né? Sem rotular, você é isso, você é aquilo. Não, para com isso. Depois chega e o terceiro passo é você... Vou até pegar aqui, acabei de falar aqui, disso aqui eu me perdi. Diz como você se sentiu. É diferente de falar assim, você é isso, eu me senti. Como que é eu me senti? Esse é o terceiro passo. Você cita como você se sente com aquela situação. Olha só, eu me sinto muito inseguro. Por quê? Me sinto um pouco traído. Você pode falar. Você não está ofendendo a pessoa, está falando como você se sente. Né? Por quê? Me sinto porque você chegou, em vez de você pegar, citar o que era que realmente aconteceu, você foi lá e contou uma outra versão, falou uma outra coisa. E você lembra da expectativa? E você é uma pessoa que eu tenho uma ótima expectativa, uma grande confiança em você. E aí você vai e age desse jeito. Me senti numa situação assim, muito inseguro, sabe? Muito triste com essa situação, decepcionado. Gente, quando você cita o sentimento triste que você teve devido à situação, você não precisa de gritar, você não precisa de bater, você não precisa de fazer nada disso. E você está sendo realista, você está sendo genuíno. E automaticamente o colaborador, ele naquele momento, se ele tem vergonha na cara, se ele tem vontade de melhorar, você deu a oportunidade ali. É onde ele vai pegar, vai traçar e dificilmente vai fazer aquilo de novo. Agora, se o colaborador é sem vergonha mesmo, ali você já fez a sua parte. Como eu sempre falo, o seu trabalho como líder é direcionar, é dar treinamento, é colocar na visão correta. Se por algum acaso ele não entrar nessa visão, aí o erro é dele, não é seu como líder. Você vai dispensar, mas você fez o que tinha para fazer para poder tentar colocar ele no trilho certo. Né? E aí, eu estava falando sobre algumas objeções. As pessoas pensam muito assim, não, Bruno, mas as pessoas não melhoram, não tem jeito. Elas não vão ser melhores, não. Ela fez errado, pode mandar embora que não tem jeito. Não, dá essa opção para a pessoa. Aplique esses passos que eu falei. Isso vai ajudar com que essa pessoa consiga progredir e se ela tem, de fato, foi um erro. Gente, todo mundo erra. E acontece às vezes alguns erros que não foram algo por mal. E se acontecer alguma coisa que não é por mal, poxa, não foi por mal, a pessoa deu ali, você deu para ela a oportunidade dela melhorar. E muitas vezes você já quer cortar ou não quer conversar, e essa conversa resolve. Você dá a oportunidade para ela ser melhor, você dá a oportunidade para ela se tornar uma pessoa melhor, né? Para ela não fazer mais aquilo que ela fez. Qual que é um jeito errado de fazer isso? O jeito errado é você não fazer nada. Vamos lá. O colaborador fez alguma coisa séria, alguma coisa chata de conversar. Você vai lá e não faz nada. Ou você chega gritando, ou chega rotulando, dando título. Você é isso, você é aquilo, você é desorganizado, você é mentirosa. Você chegar fazendo isso, e outra você ainda toma processo, hein? Tem que tomar cuidado. São tipos de coisas que você fizer, você provavelmente ou vai perder o colaborador mesmo, ou vai perder a chance daquilo se tornar algo positivo lá na frente. Porque depois que esse colaborador ele melhora com aquilo, ele se sente muito grato de você ter dado uma chance para ele. Ele se sente grato de você ter dado oportunidade dele melhorar. Agora você está vendo aqui, a conversa não tem nada de gente boba. A gente fala assim, não, mas isso é ser trouxa, é confiar nos outros assim. Isso é ser trouxa, você é um trouxa, a pessoa fez coisa errada com você. Você não tem nada de trouxa. Você falou com a pessoa exatamente o que aconteceu. Você está bem falando que você está ciente. Você está parando e ouvindo ela. Uma coisa importante é no terceiro passo que eu falei aí, você ouvir a pessoa, dar a chance dela se explicar. Assim, então, o que aconteceu? Recapitulando, né? Se é algo muito difícil, se é uma conversa muito difícil de ser dita, se é algo que você está conversando com o colaborador, que é algo que é difícil de expressar, que é algo que é uma mentira que ela
que o colaborador fez. Se é algo que é, por exemplo, algo relacionado a um roubo que foi feito, ou algo difícil, chato de ser conversado, aumenta a expectativa, chega falando, olha, eu tenho essa expectativa de você, não deixa de chegar e fazer o segundo passo, até colocar os passos aqui, para não esquecer. O segundo passo é falar como você se sentiu, né? O terceiro passo é deixar a pessoa se explicar. Pergunta e deixa a pessoa se explicar, né? E aí, dentro do que... perguntar, né, o que aconteceu. E o quarto passo aí, você vai tomar a decisão mediante a humildade, realmente o que aconteceu. Porque provavelmente, se tem algum problema, quer que o problema aumenta, só deixar ele de lado, né? Então tem que resolver as coisas, tem que ir lá, colocar, conversar, resolver para que as coisas continuem andando, né? Para que a empresa consiga. Uma coisa que acontece se você fica dando analgésico, o seu problema vai aumentando, você nunca consegue deixar a sua empresa independente. Porque vai ficar sempre esse tanto de problema que vai acontecendo. Sua equipe também não fica independente, porque os problemas que estão lá não estão sendo sanados, estão colocando só analgésico, aí o problema volta, né? E o problema tem que ser resolvido na íntegra. O problema, você tem que chegar lá e resolver o problema. Se tem algum problema com o seu colaborador hoje, você tem que ir lá, ver o que aconteceu, né? Aplicar esses 4 passos que eu acabei de citar aqui. Não é chegar rotulando, não é chegar falando, seu mentiroso. Não dá para poder ser assim. É pegar, citar, né, a expectativa alta que você tinha, é não deixar de pegar e falar como você se sentiu. Você não está ofendendo, olha, me senti inseguro, me senti isso, me senti aquilo, né? Me sinto traído com essa situação, né, de mentira, alguma coisa. Lembra que eu falei lá no início que tem 4 tipos de feedback. Esse é o feedback mais complicado, aquele de situação difícil, aquele que o colaborador fez algo difícil, fez algo que você fica até... Como é que eu vou conversar sobre isso? Como que eu vou conversar sobre essa situação com o meu colaborador? Quando você tem essa situação, você está como é que eu posso dizer? Nesse espiral de conversar uma situação difícil, você tem que seguir esses 4 passos que eu estou dando. Depois que você vira e não deixa de deixar ele se explicar, aí você vai tomar a decisão, se a pessoa realmente foi humilde, se ele realmente errou. E lembrar de não chegar colocando o pé no peito, né? Como se diz assim, chegar metendo o pé na porta, de ouvir mesmo o que ele tem para poder falar, porque às vezes foi algo que nem é um erro mesmo, como você está pensando. E quando acontece isso, você resolve o problema, você tem a oportunidade do colaborador começar a fazer o que é certo, né? Ele não deixar como é que eu posso dizer? Não deixar de progredir, caso ele possa progredir. E aí você não também ficou numa situação chata na empresa sem resolver. Não é tão bom, gente, quando a gente resolve um problema, não é? Pensa pra você ver. Já viu quando tem um problema que você não resolve, que o trem fica te incomodando, fica passando, que o trem não vai? Gente, resolve. As coisas precisam ser resolvidas. Os problemas que acontecem, nunca vai parar de ter problema na empresa. Nunca. Nunca. Você quer uma empresa que nunca dá problema, um colaborador que nunca dá problema? Como eu sempre digo, vai morar na Lua. E olha que na Lua você vai arrumar um jeito do Elon Musk ir lá e arrumar um problema para você uma hora. Você vai ter problema. O negócio é que você tem que resolver o problema. Você tem que chegar lá e fazer, resolver. E esse modelo de resolver, algumas pessoas pensam, não, eu não tenho jeito para isso, eu nunca vou conseguir resolver o problema. E aí não consegue ter uma equipe grande, uma equipe engajada. E a maneira de resolver é muito simples. É o feedback que eu estou explicando aqui. Você saber dar um feedback, muitas vezes não é nem feedback, né? O feedback com forward, né? Você vai citar essas coisas e aí você vai pegar o último passo, que é na hora de finalizar a conversa, caso você veja que vai ficar com essa pessoa, você viu que não vai ficar, é simplesmente você pegar e falar assim, vou pensar na situação, e talvez você pense mesmo e acabe ficando. Mas se você viu que vai ficar com a pessoa, termina encorajando. Termina colocando um ponto positivo, né? Olha, então eu confio em você, tudo bem, vamos lá agora, vamos fazer diferente, espero isso não acontecer mais, porque você já passou pelas fases, né? A fase de explicar, a fase do constrangimento, que você não precisou de gritar para ter constrangimento, você não precisou de ofender, você não precisou de fazer nada disso, você simplesmente expressou, né, o quanto você tem de expectativa por aquela pessoa, que você sempre achou essa pessoa íntegra, essa pessoa competente, e que infelizmente você se sentiu decepcionado devido àquilo que aconteceu, né? E aí, quando você faz isso, você gera
uma equipe que tem menos problema. Uma equipe que tem menos problema, você, colaborador, é muito mais livre. E você livre, você consegue dar mais atenção para sua família, você consegue cuidar até mais da empresa, porque você tem tempo para poder olhar para as coisas que realmente importam e não tá lá apagando fogo. Porque o fogo que está tendo na sua empresa é relacionado a pequenas... O fogo que está tendo na empresa é relacionado a pequenos problemas que estão acontecendo e você não está resolvendo ele na íntegra. Tá? Pensa nisso. Toda vez que está tendo muito incêndio, está tendo muito fogo nessa empresa, tem um monte de problema que você não está resolvendo ele na íntegra. Então eu estou te dando aqui um feedback, uma maneira de você resolver o problema na íntegra, uma maneira de você ir lá na íntegra e sanar um problema que está tendo com um colaborador seu que fez algo desagradável. Conversa difícil, é o tema disso aqui, né? Você conseguir ter uma conversa difícil de uma maneira tranquila e resolver. Pessoal, acredito que é isso. Vou trabalhar bastante hoje, vocês também, provavelmente. E eu queria deixar essa dica. Eu vejo que muitos têm dificuldade de lidar com essa... como é que eu posso dizer? Não deixe de compartilhar, né, essa live com pessoas que você sabe que tem essa dificuldade, ou com colaboradores ou empreendedores aí que você sabe que te ajudam, gestores aí que você sabe que vai ser, como é que eu posso dizer? Que vai ser beneficiado com esse conteúdo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui. Sempre que puder, eu vou estar entrando aqui de manhã e compartilhando algumas coisas aí para você ser um gestor mais livre, para você ser um gestor que consegue lidar com os problemas, resolver o problema e não ficar colocando apenas antibiótico no problema, tá bom? Até mais, um ótimo dia para vocês.